Olá, bem-vindos ao Time Travel, o podcast sobre viagens, profissionais de viagem, saúde em viagem e tudo o que envolve este mundo maravilhoso que é viajar. O meu nome é Andreia Castro, sou médica, já viajei por cerca de 90 países e moldei a minha vida pessoal e profissional a este universo que nos une. Este podcast tem o patrocínio da Consulta do Viajante Online, que podem encontrar em consultadoviajanteonline.pt, para viagens seguras e tranquilas à distância de um clique. Hoje temos connosco a Margarida Garcia. A Margarida é pediatra, com interesse particular em doenças tropicais e é membro da equipa da Consulta do Viajante Online, para além também de desempenhar atividade no Hospital Dona Estefânia. Com várias viagens também no seu cartório, destacam-se viagens pela Guatemala, Índia e Japão, sendo que denota como experiência mais marcante a realização de um estágio de 3 meses em Cabo Verde. Correto, Margarida? Correto. Como é que da pediatria tu acabas por focar mais nas doenças infecciosas? Porque a pediatria é um mundo, não é? Eu estava a pensar, eu desde sempre que tenho interesse nas doenças tropicais e nem sei exatamente porquê. Na faculdade, e nós andámos na faculdade, eu adorava ter aulas no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, porque adorava entrar naqueles jardins com as palmeiras. Adorava, já. Que era super tropical também, não é? Exatamente, então, já remetia para férias e remetia, viagens. Para os trópicos. Depois, durante o internato de pediatria, também ainda sem saber exatamente o que é que ia acontecer no futuro, surgiu a oportunidade. No fundo, nós tínhamos um estágio de cuidados de saúde primário durante 6 meses, em que normalmente fazemos em Portugal, e pensámos, mas porquê fazer 6 meses cá e não ir parte do estágio 3 meses para um país tropical? Foi nessa oportunidade que foste os tais 3 meses para Cabo Verde. E foi aí que pensámos em ir para Cabo Verde, eu e outra colega minha. No fundo, Cabo Verde, como eu costumo dizer, não é exatamente o protótipo do país tropical, porque, como costumo dizer, é quase uma Europa, é quase Portugal há uns 20, 30 anos, mas é um bocadinho tropical e tem uma grande vantagem, que era a segurança. Tiveste em que ilha? Nós, portanto, foram 3 meses, foi 2 meses em Santiago, na cidade da Praia, que é a capital, e depois foi 1 mês na Ilha do Fogo, em São Felipe. E o que é que fazias lá concretamente durante esses 3 meses? Então, como é que se organizava a vossa atividade profissional, no fundo, ou o estágio, o que estavam a fazer? Aquilo, como era um estágio de cuidados de saúde primários, a atividade principal incidia nos cuidados de saúde primários, portanto, no centro de saúde. Isto na praia. E depois, uma vez por semana, fazia serviço de urgência no hospital. Isto na praia. Presumo que vinha toda a gente ali à volta, devia ser assim, enchia provavelmente, não? Como aliás em Portugal. Sim, como aliás também verdade. A utilização dos cuidados também é incorreta cá e lá também. Agora, o pormenor é que quando nós vamos para a Ilha do Fogo, também achamos que existem cuidados de saúde primários, à semelhança da praia, que é a capital, e à semelhança de Portugal. Só que não, os cuidados de saúde primários numa ilha do mesmo país não têm médicos. Então, só tem enfermagem. Não existe, portanto, as crianças, a vigilância de saúde é feita apenas por enfermeiros. Então, em particular, na Ilha do Fogo, e como eu não podia fazer um estágio só com a enfermagem, trabalhei na unidade de pediatria do hospital. Sentiste que há uma grande diferenciação na formação dos profissionais lá e cá? Sabes, há muita gente que vem cá fazer curso ou fazer formação. Como é que funciona na prática? Lá está. Estrutura médica, de enfermagem, num país como Cabo Verde, que ainda tem alguns patamares de desenvolvimento também para a formação profissional de médico, sim, enfermeiro. A formação é toda feita fora do país. Normalmente não é em Portugal, por acaso. Os países onde eles mais frequentemente fazem formação é Brasil, Cuba. E depois, excepcionalmente, e realmente alguns vão, Rússia e China, impressionante. Mesmo? É verdade, eu conheci médicos que fizeram formação médica na Rússia, claro que não é o mais frequente, e mesmo na China, portanto, com idiomas completamente diferentes, mas o mais frequente é Cuba e é muito o Brasil. Muito surpreendida, não esperava de todo que eles fizessem formação neste tipo de países. A capacidade que têm. E achas que vêm bem preparados? Sentes que... lá está. Eu acho que a nossa formação agora, puxa a nossa sardinha, mas acho que a nossa formação é muito boa aqui em Portugal. Talvez mais teórica. Eles têm uma formação muito mais prática. Agora, com os constrangimentos que as estruturas e os cuidados apresentam, logo aí nós vimos
um grande distanciamento em relação a nós, pode não ser pela nossa formação, mas pelo que tem Uma coisa é a formação teórica, depois é ter como consegues aplicar todo o conhecimento que tu tens, porque se não tiveres um bom laboratório, uma boa capacidade de pedir exames ou uma boa estrutura até para o internamento, o acompanhamento, não serve nada à formação excepcional, peço desculpa, porque depois não consegues exercer. Começa com os recursos humanos, portanto, como te digo, não há médicos nos centros de saúde de algumas ilhas, só há num hospital, portanto, os recursos humanos é uma realidade e mesmo os médicos que existem, muitos são médicos que vêm em missões de outros países, como o caso de Cuba, há muitos médicos em missão durante 2, 3 anos a prestar cuidados de saúde, porque não há no país recursos suficientes humanos. Depois, meios complementares de diagnóstico, uma grande limitação, como é evidente. E depois armas terapêuticas, não é? Medicamentos. E é engraçado, é uma grande limitação em relação a Portugal e depois uma grande assimetria mesmo dentro do país. Ou seja, de ilha para ilha há diferenças. No pormenor das análises, por exemplo, uma PCR, sim, a disponibilidade pode ser qualitativa e noutra quantitativa. Um antibiótico pode existir num sítio e não há no outro. Claro. Então, eu acho que também a parte geográfica, conhecer a geografia do país, também pode nos fazer compreender, não é? Porque é um país constituído por muitas ilhas e isso, parecendo que não é uma grande limitação. Eu acho que este conhecimento que tu trazes deste tipo de estágios, depois a nível da tua atividade prática, quando estás a fazer a consulta do viajante, lá está, uma pessoa que vai para Cabo Verde desconhece todos estes detalhes, porque as pessoas acham muito que ok, vamos comprar um bilhete de avião e vamos fazer umas férias, que muitas vezes são em família, porque Cabo Verde é um destino muito de famílias, e vamos estar uma semana no resort, ou vamos fazer ali 2 ilhas e corre tudo maravilhosamente. As pessoas desconhecem o que está subjacente a, ok, se correr tudo bem, corre tudo bem, mas se alguma coisa falhar, depois parece que é quase um novelo, não é? Isso é completamente. E é válido para Cabo Verde e para muitos outros países. Claro, e nós próprios conhecermos o país para aconselharmos faz uma diferença enorme do aconselhamento quando nós não fazemos ideia da realidade desse próprio país. Muitas pessoas não têm a mínima noção de quais são os riscos, de quais são as respostas que já estão montadas e que existem. E diz-me uma coisa, tu como pediatra, lá está, estás por receber as crianças na consulta do viajante e os seus pais, naturalmente. Tu sentes que ainda há hoje em dia alguma resistência no que toca à vacinação das crianças para irem de férias ou ao tipo de aconselhamento que é feito? Como é que é o teu feedback enquanto profissional de quando recebes uma família que quer ir, vamos dar um exemplo diferente, por exemplo, Senegal, que tem febre amarela, que tem malária, que tem ali uma série de coisas. Os pais recebem bem o facto de não é assim tão paradisíaco quanto às vezes parece? Quer dizer, tem outras limitações, não é? Então, no global, eu acho que realmente há um grande desconhecimento quanto aos riscos que existem no país e, portanto, a necessidade de procurar informação no sentido de prevenir esses riscos. Mas o grupo de pessoas que chega e que procura uma consulta de medicina do viajante já são pessoas predispostas a aprender e a aceitar as estratégias de prevenção. Pronto. E no que respeita às crianças que chegam à consulta de medicina de viajante, eu não noto nos pais uma grande resistência à vacinação das crianças. Deles próprios conseguem arriscar mais e às vezes não. Mas isso é mesmo necessário. Mas eu para mim não quero fazer. Mas normalmente no que respeita às crianças, do grupo de pessoas que já procura este tipo de aconselhamento, eu aí noto... Optam por proteger as crianças, mas no seu caso desleixam um bocadinho mais. No seu caso desleixam um bocadinho. Pois esquecem-se que se um deles fica doente, não conseguem prestar cuidados às crianças. Porque depois fica a família toda prejudicada por isso. E aliás, eu até aproveito muitas das vezes a consulta de medicina do viajante para falar de prevenção e em particular de algumas vacinas que não são, e explico que não são recomendadas em particular para esse destino, mas são oportunidades de vacinação extra PNV que a criança só por viver em Portugal, só por viver no nosso país, pelo menos tem direito a conhecer. E eles mesmo, essas vacinas que são extra a viagem, no fundo, e extra ao nosso Programa Nacional de Vacinação, normalmente estão abertos a isso. Ok. Então, agora falando no Plano Nacional de Vacinação e aproveitando que voltaram novamente a haver casos de sarampo, algo perfeitamente erradicável com a questão das vacinas, e nós temos um Plano Nacional de Vacinação
super completo e muito bem estruturado. Como é que se justifica em 2024 que ainda tínhamos casos de sarampo? Como é que estes casos aparecem? Ainda apanhas, por exemplo, famílias com crianças que não são vacinadas hoje em dia? E falando do Plano Nacional, já nem falo da medicina de viagem. Pois. Então, aqui nós em Portugal temos, temos uma taxa de cobertura vacinal bastante grande, mas existem, como é conhecimento de todos, grupos anti-vacinas, muito fora de Portugal, mas vão cada vez existir mais e em Portugal também vão continuar a existir. Então eu encaro isso como um desafio dos profissionais de saúde, no sentido de agarrarmos e de... Tem que se sensibilizar, não é? Porque acho que há um trabalho muito grande de contra-informação, infelizmente, então, que prejudica aquilo que os pais sabem, aquilo que os pais acreditam e que é válido em ciência, que é uma questão muito importante, que é nem toda a gente que tem voz tem autonomia para passar uma mensagem que às vezes não é verdadeira, tem uma série de falácias e de erros subjacentes. E acreditam muito mais facilmente, às vezes, na contra-informação. Olha, aquele grande exemplo super clássico que é a vacina pode causar autismo. Claro. Já foram feitos tantos estudos e não há qualquer associação das vacinas com o autismo. Tu ainda encontras este tipo de coisas? É isso. Muitas das vezes a vacina do sarampo, às vezes são administradas todas as vacinas, exceto o sarampo, porque é relacionada com o autismo. Então, na história do Programa Nacional de Vacinação, vemos que as vacinas protegeram e continuam a proteger milhares e milhares de vidas. Então, não administrar uma vacina e não proteger essa criança de uma doença que pode ser mortal, só pode ser desinformação. E então é nesse sentido que devemos encarar esse desafio, agarrar e informar com os nossos conhecimentos e modificar essa atitude pela informação. Porque nós temos um papel super importante em informação para a saúde, em informação da população. Então é estes casos que nós temos que incidir. Eu só vi até há pouco tempo um sarampo na minha vida e esse adolescente morreu. E era um adolescente previamente saudável, com a vida toda pela frente. Portanto, e difícil diagnosticar para nós, porque nós não temos essa experiência prática no dia-a-dia e é uma doença que, se aparecer, e aqui estamos a falar em contexto de urgência, não é? Portanto, saindo um bocadinho da questão da consulta do viajante, mas de uma atividade hospitalar de urgência, se aparecer uma doença com a qual nós não estamos habituados a ter contacto, a probabilidade de se conseguir um diagnóstico não é de caras, não é? Nesta fase inicial, em que há poucos casos, é difícil diagnosticar e estão a pôr em risco todas as pessoas à volta. É uma questão de saúde da comunidade. É prevenível e os profissionais de saúde têm que agarrar estes casos e têm que informar. O nosso papel é de educação. Uma coisa que perguntam muito, depois temos um bocadinho de temática das vacinas, porque lá está, isto não é só vacinas, mas uma coisa que perguntam muitas vezes é: ok, mas eu tenho um bebê, já posso vaciná-lo ou não posso? Quer dizer, todas as vacinas podem ser feitas a partir do momento em que nós temos determinado timing de idade, ou sobretudo a questão da idade aqui é bastante importante. Mas para tranquilizar lá em casa, qualquer criança tem acesso a imenso esquema vacinal que pode fazer para a proteger neste tipo de viagens. Portanto, hepatite A, febre amarela, febre tifoide, não no mesmo início, não, por exemplo, logo à nascença ou aos 6 meses, mas a partir do momento que cumprem determinada faixa etária, nós conseguimos, vamos proteger para isto, vamos proteger para aquilo. As vacinas, como qualquer medicamento, estão aprovados pela sua eficácia e segurança a partir de determinadas idades. Então, e isto é mobilizável, mas só numa faixa estreita. Mas, entretanto, temos toda a panóplia ao longo do crescimento da criança que podemos protegê-la e, enquanto não podemos proteger, temos sempre outras estratégias de prevenção que passa pela modificação de determinados comportamentos. Que tipo de aconselhamento é que tu costumas dar aos pais quando vão, vamos dar assim um exemplo, para um país mais tropical? Por exemplo, tens uma família que vai com uma criança, vai para o México, mas se calhar quer estar uma semana num resort, mas depois até quer alugar um carro e ir dar uma volta. Estamos a dar um exemplo.
Assim, dá-me Então, 3, 4 estratégias que tu darias numa consulta, por exemplo. os aconselhamentos nas viagens com crianças às vezes começam logo no avião, porque muitas das vezes é a primeira vez que aquela criança vai viajar e então temos que começar logo com o que é que podemos fazer durante o avião para prevenir Para ele o estar desconforto, entretido, não é? entretido e o desconforto E para os da pais criança, aguentarem não é? a viagem O com o desconforto abdominal, pequenino. o desconforto dos Dos ouvidos. ouvidos. Depois, nós sabemos que as doenças mais frequentes em viagem para países tropicais são as doenças gastrointestinais, não é? Então, os Parte da cuidados- alimentação. A alimentação. Então, os cuidados com a alimentação, com a água, com os alimentos são fundamentais. A beber água sempre engarrafada, não consumir o gelo, a menos que sejam as próprias pessoas a fazer o gelo em casa com a água engarrafada. No caso das crianças, não beber água do banho, que às vezes com crianças é muito difícil, não lavar Os os dentes. dentes com a água da torneira, comer sempre alimentos, e aquela regra, bem cozinhados, quentes, e Fruta servidos no descascada, momento. se A possível. fruta descascada, idealmente até pelos pais, lavagem das mãos, fundamental. E, por exemplo, no que toca a mosquitos, muitas vezes perguntam também que estão aos repelentes, pulseiras. Posso comprar pulseiras? Eu digo, não, responde tu. Então, essa pergunta das pulseiras, e sobretudo com crianças, é super frequente, porque com as crianças os pais tendem a utilizar talvez estratégias de prevenção contra a picada do inseto mais naturais, para não aplicar produtos. Sim, Então, vamos falar as citronelas, os óleos de limão, aqueles aparelhos que fazem ruído, Sim, aqueles ruídos os eletrónicos. brancos, isso não é eficaz. Pronto, não é eficaz. E o que está demonstrado é que os repelentes que nós utilizamos habitualmente podem ser tóxicos, sobretudo com a ingestão dos medicamentos, com a ingestão do próprio repelente. Isso é o que causa a toxicidade, mais do que a aplicação cutânea. Então, se nós ensinarmos a aplicar os repelentes, claro que depois com pequenos ajustes conforme a idade, ou seja, a crianças abaixo dos 10 anos tem que ser o pai a pôr nas mãos e depois a aplicar na criança nas zonas expostas, excepto as mãos, que é o problema da ingestão, a boca e os olhos, claro. Então, se nós explicarmos, estes repelentes são eficazes. Eu ainda digo muito em consulta que fazer isto com o spray é absolutamente não, de todo, não é? Porque lá está, tem o contacto com os olhos, com a boca, acaba sempre a entrar alguma coisa. Claro. Mas sinto então, que há necessidade ainda de dizer isto, que é não ponham spray de repelente na cara. Não é? Pois, e na caso das crianças, Então, nas muito crianças. nas mãos, porque levam tudo à boca. Mas ainda respondendo à pergunta que me fizeste anteriormente, nas crianças, claro que estes cuidados são transversais a qualquer faixa etária, mas há um aspecto que eu acho que se tem que focar particularmente na questão da criança do ponto de vista de prevenção, por exemplo, na viagem para o México ou para qualquer outro país, que é, embora o mais frequente sejam doenças provocadas pela alimentação, o mais frequente que pode acontecer não é uma doença, é um acidente. Eu acho que a questão dos acidentes na criança é fundamental que se fale. Ou seja, uma queda, um afogamento, um atropelamento. Então, prevenção, falar de prevenção em viagem com crianças é obrigatório focar no tema da questão dos acidentes. E que muitas vezes as pessoas até acham que é conversa, que não tem nada de técnico, que não tem nada de valor, quase, que é óbvio. Que é óbvio, mas não é. Mas não é, porque já viajei com grupos e depois, mesmo tendo feito a consulta e tendo feito o aconselhamento, depois estamos à mesa e há saladas, e há gelo, e uma vez pode haver, agora recorrentemente, de manhã à noite, é um problema. Eu outro dia falava numa consulta e uma mãe respondeu. E as pessoas diziam, nem me lembrava. Na questão dos acidentes, eles diziam, mas não tem problema, porque nós somos muitos, vamos a família toda. Isso é perfeito, estão todos a conversar na praia e a criança está numa onda e afogou-se. Isto tem que ser falado. Ou estão todos a conversar e a criança foi à piscina, não tinha braçadeiras e afogou-se. Distraem-se. É muito importante a questão dos acidentes em viagem. Traumatismos, quedas, afogamentos, atropelamentos, no caso das saladas, isso relacionado com a alimentação, não é? Mas os pequeninos que puxam temos que pensar noutros problemas que podem acontecer em viagem que têm que ser prevenidos. E depois, ainda em relação a outros riscos, que é sobretudo nos países que têm raiva
raiva em cães, nos cães domésticos, as crianças adoram os animais. Algumas têm medo, mas é muito fácil uma criança ver um cão e um gatinho e mexer e puxar a orelha e puxar o rabo. E estamos a falar de uma doença extremamente grave que cá já não existe e que as pessoas desconhecem completamente. Uma criança, é muito fácil aqui em Portugal brincar com qualquer cão na rua, mas se este cão noutro país tiver raiva, é praticamente 100% mortal, não é 100%, mas é quase, e é prevenível. Sim, e muitas vezes é prevenível só por uma conversa simples, porque nem temos que passar para outros patamares de proteção, neste caso da raiva das vacinas, mas no viajante geral, o aconselhamento em relação a isto então é fundamental e é algo que nós na consulta do viajante online, em todas as consultas é falado. Porque basta acontecer uma vez e haver um azar, que estamos a falar de uma coisa não pela extremamente mas pela gravidade. Pela gravidade. Vale a pena. Claro que depois temos vacina, temos imunoglobulina, mas quer dizer, começa por não há necessidade de interação. Em relação aos antimiláricos, por exemplo, os pais marcam a sua viagem, muitas vezes desconhecem ou têm uma ideia que até um país pode ter malária ou não, mas depois têm até algumas resistências na parte de fazer a medicação, nomeadamente aqui falando das crianças. Mas as crianças, a partir do momento que têm um peso mínimo, em função do tipo de medicamento que a gente escolhe, podem perfeitamente fazer. Claro. Podem e devem fazer antimaláricos. Portanto, para além das outras estratégias de prevenção contra o mosquito, se forem para uma zona em que seja recomendado fazer os antimaláricos, também devem fazê-los à semelhança dos adultos. Normalmente são comprimidos, não existem xaropes, mas são facilmente divisíveis, são esmagados, são administrados e são super bem tolerados pelas crianças. E é uma forma de irem muito mais protegidos, porque nós aqui trabalhamos sempre por patamares, ou seja, temos aqui o nosso aconselhamento geral, no caso das doenças transmitidas por mosquitos, a roupa, os repelentes, este tipo de coisas, e depois a seguir falamos, no caso da malária, por exemplo, medicamentos, no outro caso de outras doenças, vacinas, mas é tudo patamares que vamos somando a nível de proteção. E, portanto, há países com incidência muito elevada que faz todo o sentido. O risco de ter a doença é muito superior ao risco de fazer esta medicação, que é uma dose extremamente baixa, uma dose muito menor que a dose terapêutica utilizada por daquele medicamento se fosse para o tratamento da malária. Então essa dose em estratégia de prevenção é muito inferior e não causa efeitos. E temos um problema adicional nas crianças, que é a malária, por exemplo, focando na malária, que é o que estamos a falar agora, tem sintomas muito inespecíficos e tem sintomas que são muito comuns nas crianças. A febre. As crianças estão ali até aos 6 anos de idade, estão permanentemente doentes. A febre é uma coisa super comum e depois muitas vezes eles ficam mais irritáveis, não se percebe muito bem o que é que se passa. E, portanto, se a família não for avisada que vai para um país de risco ou que pode acontecer contrair a doença, voltam, porque a malária muitas vezes só se manifesta até depois do regresso naquelas viagens curtas de 7 dias, e depois o que acontece é que estão ali 4, 5 dias e ninguém imagina que pode ser um caso de malária, por exemplo. Isso é super importante. Uma criança, uma família que vá para uma zona de malária tem que estar alerta das manifestações da doença e é febre. Portanto, febre até 4 semanas após regressarem de uma zona de risco, é obrigatório irem no próprio dia fazer o teste para excluir a malária. Porque uma malária numa família que não esteja protegida, num viajante, pode ser muito grave e até mortal. E isso é minimizado com o tratamento precoce nas primeiras 24 horas. E cada 24 horas que passa, o parasita é um crescimento exponencialmente. Então, se começarmos o tratamento nas primeiras 24 horas, pode ser uma coisa ligeira e até em casa, e se começarmos o tratamento após 48 ou até 72 horas, pode significar uma unidade de cuidados intensivos ou até a última análise a morte. Então, febre, nós habitualmente os pediatras dizem, febre espera até 3 dias, isto é verdade. Nisto não. Excepto se forem viajar para um local onde existe a 12 malária. a 24 horas têm que ser testados. No próprio dia vão fazer o teste da malária até 4 semanas. Claro que a malária pode se manifestar até depois das 4 semanas, mas aquela preocupante, aquela mais grave, normalmente que é são as 4 90% dos casos é ali no primeiro mês. Regressarem de um destino. E esta informação tem que passar para toda a gente. Tem que ser super clara, sempre super clara, porque senão depois não percebem e nisto então o fundamental é a rapidez de diagnóstico. Sem diagnóstico não há tratamento possível. Da mesma forma que ter febre quando chega ao destino
nos primeiros 7 dias é quase virtualmente impossível Claro, ser malária. é um tipo de coisa. Porque também o parasita vai levar algum tempo a desenvolver-se e a apresentar sintomas. Exato. Subtilezas de quem trabalha na área e que sabe, para nós lá está, já tem, é tão natural, já sabemos isto tão bem, mas para fora é tão importante. É tão importante. Olha, vamos acabar girando aqui o globo, ver onde é que te calha. Eu sei que tu adoras vulcões. Pode ser que te calhe uma montanha ou algo de vulcão. Olha, Tanzânia? Tanzânia. Ok, perfeito. Não fui, não conheço e quem sabe subir o Kilimanjaro este Gostavas? ano. Adorava. Deve ser duro. Adorava. Ainda não fiz. Eu assim, do que vejo, como é ao longo de vários dias, como é devagarinho, eu acho que não é... Já tiveste umas experiências na Guatemala, também de teres subido na altura, subiste o... não foi o Fuego? Eu subi o Acatenango O Acatenango. e o Fuego. Subiste os dois? Subi os dois. Aí, do ponto de vista de estratégias de medicina do viajante, está tudo errado. O que se faz? É muito violento. É muito violento, é desumano. Mesmo com terapêutica profilática, de prevenção de mal de altitude. Fazer, nunca se deve subir aquele nível de altitude, não se deve. Normalmente o Kilimanjaro, isto é mais faseado e permite uma adaptação. Normalmente faz ao longo de 5 dias, Isso, é uma coisa mais 7 dias, nunca sobe mais do que 500 metros por dia. Então, embora um bocadinho duro, acho que... Então ias para a Tanzânia, subias o Kilimanjaro e depois ias fazer férias ali para a ilha de Zanzibar. Parece-me assim ótimo. um descansinho da sua vida. Parece-me adequado. Margarida, obrigada. Obrigada, Muito obrigada por ter estado aqui este bocadinho connosco a ensinar-nos tanta coisa. Hoje ficamos por aqui. Este foi o nosso episódio dedicado um bocadinho às viagens com crianças, aos cuidados que nós devemos ter quando viajamos em família. Sigam o Time Travel Podcast em tudo o que seja redes sociais e plataformas, YouTube, Spotify, coisas que ainda não existem e que podem vir a existir para diante, havemos de lá estar. E visitem-nos em consultadoviajanteonline.pt para viagens seguras e tranquilas à distância de um clique. Até à próxima!